Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma live do Cursando Técnico, no tema de saúde e segurança do trabalho. Como vocês podem já me conhecer, meu nome é Gabriela. Hoje nós vamos falar sobre acidentes de trabalho e doença ocupacional. Tá? Então nós vamos esclarecer alguns conceitos básicos a respeito destes temas, de uma forma mais superficial, de certa forma, porque esse tema ele é muito abrangente, ele envolve um certo tempo para poder compreendê-lo na sua totalidade. Então nós vamos passar alguns conceitos básicos para vocês. Caso tenham alguma dúvida, estão aqui os meus contatos, não estão aqui, desculpa. Mas podem deixar mensagem nos comentários que eu entrarei em contato com vocês para responder, certo? Só fazendo uma breve apresentação da minha formação. Sou engenheira ambiental, me formei em 2010. Logo em seguida eu iniciei a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, finalizei no ano passado. E também sou auditora líder da ISO 14000, já na nova atualização de 2015. Só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, mas vamos entrar no nosso tema de hoje. Bom, qual é a legislação que abrange o tema acidentes do trabalho e doenças ocupacionais? A legislação base é a Lei Federal 8.213 de 91, no seu artigo 19. O que ela discorre neste artigo? O acidente de trabalho, vou ler para vocês. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause perda ou redução, seja permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou até mesmo a morte do trabalhador. Então essa é a definição que a lei nos traz. Bom, então temos alguns itens que devem ser avaliados para identificar se aquele incidente ou acidente ocorrido na empresa realmente pode ser considerado um acidente de trabalho. Então, para que seja considerado um acidente de trabalho, o acidente deve gerar um dano ao trabalhador, seja este dano uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E também, para ser considerado acidente de trabalho, esse dano deve provocar uma incapacidade laborativa, seja ela parcial, total, permanente ou temporária. Então, o que vai nos dizer qual a classe desse acidente serão os procedimentos adotados após o acidente, onde vão ser feitos todos os procedimentos com o trabalhador para identificar qual o tipo de lesão que ele sofreu. Bom, então sendo assim, um acidente que não gera incapacidade laborativa, então não é considerado um acidente de trabalho. Ou seja, às vezes é muito comum na empresa um funcionário está utilizando por exemplo, está cortando alguma coisa, fez um pequeno corte no dedo, mas ali foi na enfermaria da empresa, fez um curativo, viu que não foi nada grave, pode retornar às suas atividades. Então, nesse caso, não é considerado como um acidente de trabalho. Outra coisa, o funcionário torceu o pé, sentiu um pouquinho de dor, descansou ali, quando passou algum tempinho, se sentiu melhor, conseguiu retornar às atividades, ou seja, não é considerado também um acidente de trabalho. Bom, então o que nós consideramos também acidente de trabalho? Vou explicar logo à frente para vocês. As doenças ocupacionais, aquelas que forem produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em função das condições especiais de trabalho. O que isso nos quer dizer? O acidente de trabalho ele tem diversas classificações e as doenças de trabalho, a doença do trabalho ela é um tipo de acidente do trabalho, como nós vamos ver logo a seguir. Bom, então como eu já disse, são 3 os principais tipos de acidente de trabalho. Então o primeiro deles seria o acidente típico, o segundo o acidente de trajeto ou de percurso e o terceiro as doenças ocupacionais. Então o que seria um acidente típico? É um acidente que ocorre na execução do trabalho durante o expediente devido a causas súbitas e inesperadas, ou seja, o acidente ocorrido em decorrência da função do trabalhador. Nós temos alguns exemplos aqui, a queda de um trabalhador do alto de um andaime, um trabalhador que possa ter sido atingido por uma barra de ferro, no caso, esses 2 exemplos mais voltados para a construção civil, ou também amputação de partes por alguma serra circular, serra fita. Então são acidentes que foram causados em decorrência do trabalho que ele estava executando. Então esse é o tipo de acidente típico, um exemplo de acidente típico.
Acidente de trajeto ou de percurso é aquele que ocorre no trajeto da casa do trabalhador até o trabalho e vice-versa. Ou seja, a empresa é responsável por aquele trabalhador a partir do momento que ele sai de casa até chegar ao trabalho e no seu caminho de volta. Então, a empresa tem que garantir um transporte seguro, né, para evitar esse tipo de acidente. O funcionário se desloca de moto para o trabalho com o conhecimento da empresa. Então, caso ocorra algum acidente, né, nesse percurso, este acidente é considerado como um acidente de trabalho, certo? E o terceiro tipo de acidentes do trabalho são as doenças ocupacionais. Então, dentro da classificação de doenças ocupacionais, nós temos ainda duas divisões, certo? Elas são muito parecidas entre si, mas tem uma sutil diferença que nós temos que ficar atentos. Só dando para vocês a descrição de doenças ocupacionais, são doenças deflagradas em razão dos processos de trabalho, normalmente se estabelecem de forma insidiosa, ou seja, no início não apresentam gravidade. E essas doenças ocupacionais podem ser divididas em dois subgrupos, doença profissional e doença do trabalho, certo? Até o nome é bem parecido, pode parecer que escreveram a mesma coisa de formas diferentes, mas não, certo? A doença profissional ela é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, certo? Estou passando aqui a definição, vou passar para vocês explicado certinho o que é cada uma delas, tá? E o outro tipo é a doença do trabalho, que ela é adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Então, o que isso significa? Bom, então doença profissional, como eu disse, ela é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. O que isso significa? O trabalhador adoece por algum fator diretamente ligado à atividade de trabalho dele, certo? Então aqui nós temos o exemplo do trabalhador exposto à sílica que desenvolve silicose. Então não é possível você adquirir a doença silicose que não seja pela exposição à sílica, certo? Então, se o trabalhador desenvolveu silicose é porque houve exposição. Um outro exemplo, o trabalhador que está acostumado a trabalha com solda, né, dentro de uma fábrica e teve problemas, por exemplo, respiratórios, né, por conta dos fumos metálicos, algum problema na visão, então também é considerado como doença profissional. E doença do trabalho é aquela doença que é adquirida, a definição é adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Podemos considerar, de certa forma, alguns fatores envolvidos com o ambiente de trabalho. Então, desculpa. Doença do trabalho trata-se da doença desencadeada em razão das condições do ambiente laboral, da atividade laboral e de fatores organizacionais. Porém, não são necessariamente específicas a nenhuma atividade. Então, como que a gente pode deixar isso mais claro? Imaginem um ambiente de trabalho dentro de uma fábrica, acho que talvez fica melhor para visualizar, e o trabalhador ele está exposto, a atividade dele é uma atividade de solda, como eu acabei de dizer. Então, se caso ele adquirir algum problema de saúde devido aos fumos metálicos, algum problema de visão, de pele, devido a essa atividade, ela vai ser considerada como doença profissional. Mas, se no mesmo ambiente de trabalho tiver um motor, né, que está emitindo um ruído muito alto e esse trabalhador não está protegido adequadamente e vier futuramente ter alguma perda auditiva, a gente chama de PER, induzida pelo ruído, né? Essa doença, né, não está diretamente ligada à atividade dele, mas ele está exposto por estar no ambiente. Então, esse tipo de doença seria a doença do trabalho. Então, se o trabalhador ele ficou doente por conta da solda e também por conta do ruído, ele acabou sendo exposto aos dois tipos de doença do trabalho, acabou sofrendo os dois tipos de doença. Mais um exemplo aqui a respeito de doença do trabalho. O trabalhador que trabalha com digitação constante em computador pode desenvolver Ler-Dort. Mas, né, não é a digitação que provoca Ler-Dort, mas sim o ambiente quando não está ergonomicamente adaptado. Né? Então, isso pode acontecer com o digitador. Outro exemplo que nós temos aqui é a costureira. Então, isso também pode ser considerado como doença do trabalho, que não está diretamente ligado à atividade de digitação, não está diretamente ligado à atividade de costurar.
Então, esse tipo de doença é considerado como doença do trabalho. Doenças ocupacionais, né, para quem quiser saber mais quais são as doenças ocupacionais existentes, elas estão listadas no anexo 2, lista B, do Decreto 6.954 de 2009, que regulamenta a Lei da Previdência Social. E além da Previdência, o Ministério da Saúde também publicou as listas contendo as doenças relacionadas com o trabalho, que constam na lista A e na lista B. Então, através disso é mais fácil entender esse conceito, né, que gera muita dúvida. Muitos profissionais da área têm essa dúvida, principalmente quem não é da área, né, o pessoal do RH da empresa, que talvez tenha que lidar com algum afastamento, algum acidente, talvez não conheça esses temas. E as doenças ocupacionais, elas também podem ser divididas conforme a classificação proposta por Schilling. O grupo 1 são doenças em que o trabalho é a causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais e pelas intoxicações profissionais agudas. Grupo 2 doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário, exemplificadas por todas as doenças comuns mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais, e que, portanto, o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica. Então, a hipertensão arterial e as neoplasias malignas, né, que a gente considera o nome certo para o câncer, mais comumente conhecido, em determinados grupos ocupacionais ou profissões, constituem um exemplo típico desse tipo de doença. E o grupo 3, que são as doenças em que o trabalho é o provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente, ou seja, é a concausa, tipificadas pelas doenças alérgicas de pele, por exemplo, respiratórias, e pelos distúrbios mentais em determinados grupos ocupacionais ou profissões. Então, algumas doenças, né, que geram um pouco de dúvida, mas que são doenças que não são consideradas como doenças do trabalho. Doenças degenerativas, doenças inerentes a grupo etário, a que não produzem capacidade laborativa, e doença endêmica adquirida por trabalhador habitante de região em que ela se desenvolva. Exemplo, dengue ou zika. Então, fica claro aqui, né, se caso esse trabalhador adquirir dentro de uma empresa, de uma fábrica, de uma fazenda, dengue, zika, algumas dessas doenças endêmicas, ele não vai ser considerado como acidente, como doença do trabalho. Bom, e também tem a questão de equiparação legal ao acidente do trabalho. Então, através do artigo 21 da Lei 8.213, que para quem tiver interesse, né, entender um pouco mais sobre doença do trabalho, dá uma olhada nessa lei, nos artigos, se eu não me engano, 19 em diante, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor todo o embasamento, o qual eu utilizei para montar essa live para vocês. Então, ficaria mais claro, né? Tendo em vista que o nosso tempo aqui é curto, então não dá para entrar em detalhes, aprofundar muito nesses temas agora, tá? Mas qualquer dúvida, podem me procurar. Então, reforçando aqui, o artigo 21 da Lei 8.213 de 91, ela equipara o acidente de trabalho. Então, talvez o ambiente de trabalho não seja a causa única para aquele acidente, mas ele pode ter sido a causa. Então, a descrição é o quê? O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, no caso, nós chamamos, né, de nexo de concausalidade. Um acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, então é considerado também, né, como acidente de trabalho, não foi causado pela atividade, mas vai ser um acidente de trabalho. Quando ele sofreu agressão, pode sofrer sabotagem ou terrorismo praticado por algum terceiro ou com colega de trabalho, companheiro de trabalho. Infelizmente ainda temos, né, esse tipo de comportamento dentro das empresas, de um funcionário prejudicar o outro, causar um acidente propositalmente, então vai ser equiparação legal ao acidente de trabalho nesse caso. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, justamente o que eu acabei de dizer. O ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho.
Então, nestes casos também é possível fazer a equiparação legal ao acidente de trabalho. Também temos mais 3 itens aqui. O ato de pessoa privada do uso da razão, o desabamento, inundação e incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, caso venha acontecer, tivemos um caso triste, né, de Brumadinho, e aquelas perdas de vidas, né, prejudicaram aí centenas de famílias, foi o maior acidente ambiental e do trabalho que o Brasil já enfrentou. Então, aqueles trabalhadores que vieram a ter desenvolvido alguma doença em decorrência do acidente, inclusive aqueles que vieram a óbito, também é considerado, é utilizada a equiparação legal para acidente de trabalho, certo? E também a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Isso é bem aplicável para o ramo da saúde, onde os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, profissionais da limpeza estão expostos, né, a muitos riscos biológicos e podem acabar adquirindo alguma doença. Também é utilizada a equiparação. Também temos a questão do acidente sofrido fora do ambiente do trabalho, mas, por exemplo, um funcionário que viaja pela empresa, se deslocou da sua cidade para um outro município para atender demanda da empresa, e durante essa viagem ele sofreu um acidente, né? Aconteceu algo com ele, então isso também é utilizado, é equiparado ao acidente de trabalho. Então, por exemplo, né? Tudo que eu estou dizendo para vocês está na legislação. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por essa dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive se estiver sendo realizada a viagem no veículo próprio. Além, né, desses itens que eu já disse, nós temos também o percurso da residência para o local de trabalho ou do trabalho para a residência, por qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do segurado. Então, já vai entrar também como acidente de trajeto ou acidente de percurso, como melhor ficar para vocês compreenderem. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas, certo? No local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, horário de almoço, horário de descanso, ida ao banheiro, tudo isso é considerado também como sendo dentro da jornada de trabalho do trabalhador. Então, qualquer incidente ou acidente que venha a ocorrer vai estar também sendo considerado como acidente do trabalho. Pessoal, então era isso por hoje. Como eu disse, a gente falou... fez uma introdução, né, geral aqui, mas tem muitas legislações e muitos itens envolvidos com esse assunto. Por exemplo, CAT, FAT, então já entra mais numa área mais técnica, e espero futuramente poder fazer mais uma live para vocês, falando sobre esses fatores. Mas por enquanto é isso, né, por hoje é isso. Obrigada, boa noite para vocês, tchau, tchau, até a próxima.